Convido os irmãos para abrirem suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, capítulo 3. Se eu disse capítulo 3, eu quis dizer capítulo 13. Nós vamos ler os versos 11 ao 14. Este é um texto histórico e também de exortação, e a palavra desta noite é esta: já é hora. Já é hora. Vamos ler. Façam isto, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Verso 14. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Como eu disse, este texto é um texto histórico, isto porque falou ao coração de muitos. E a história conta que este texto é que levou Agostinho a Jesus Cristo. Agostinho, ele viveu lá pelos anos 354 depois de Cristo, e foi através deste texto que Agostinho conheceu Jesus Cristo. Eu disse também que é um texto exortativo, porque nós temos nele mandamentos a respeito da conduta cristã, da conduta de nós crentes para com Deus. E neste texto nós temos lições abençoadas orientando de como o povo de Deus precisa viver, como o povo de Deus precisa andar. Então nós temos lições maravilhosas neste texto. Pelo menos nesta noite, 4 lições eu quero apresentar aos irmãos deste texto. E o tema já é hora. A primeira lição que nós temos aqui é que precisamos discernir o tempo. Se você tiver com a sua Bíblia aberta ainda, e não a feche, mantenha aberta, no versículo 11, aí nós precisamos discernir o tempo, é o que diz o verso 11, precisamos discernir o tempo. E aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo a pessoas que conhecia o tempo. Ele descreve isto no próprio texto. Há pessoas que conheciam o tempo, pessoas que sabiam discernir o tempo natureza. A Bíblia de Jerusalém, ela diz interessante a maneira como
a Bíblia de Jerusalém nos diz, a Bíblia de Jerusalém, ela foi publicada em 1981, e a Bíblia de Jerusalém diz assim: sabeis em que tempo estamos vivendo. E a Bíblia Viva, ela diz assim: vocês sabem como já é tarde. Vocês sabem como já é tarde. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele escrevia e falava a pessoas que conheciam o tempo. E a igreja, nós, o povo de Deus, precisamos saber, precisamos conhecer, precisamos discernir o tempo, precisamos entender o kairós de Deus. Nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, nós precisamos discernir o tempo em que nós estamos vivendo. E se nós pararmos para pensar, nós sabemos muito bem disso. O Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos de 1 ao 3, Jesus, ele está dizendo aos fariseus e saduceus que pediam um sinal no céu. Fariseus e saduceus que pediam um sinal no céu. Então veja só o que Jesus diz a eles: vocês também, ou melhor, vocês sabem quando a tarde vem chegando. Sabem quando está para vir uma tempestade, e até quando não vai chover, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Interpretar os sinais dos tempos. E esta interpretação que nós temos que ter, este discernimento do tempo, esse entendimento vem através da ajuda do Espírito Santo de Deus. É um dom. Discernimento é dom. E nós temos o Espírito Santo de Deus, portanto, nós temos o dom de discernir o tempo. E Ele nos ajuda nisto. É só eu pedir, depender dEle, tanto na leitura da palavra para entendê-la, como para discernir as coisas que vêm acontecendo através dos dias. E o Espírito Santo nos ajuda a discernir o tempo. O povo de Deus não é um povo ignorante. O povo de Deus é um povo sábio, é um povo que sabe discernir o tempo. E que tempo? Eu costumo dizer que Sodoma e Gomorra perdem muito para os tempos de hoje. Sodoma e Gomorra, que foi destruídas por Deus, perde muito nos tempos de hoje que nós estamos vivendo. E os dias que nós vivemos, dias conturbados, difíceis, sim, mas vivemos uma imoralidade que não tem como medir. Então, os dias que nós estamos vivendo ganham e muito dos tempos de Sodoma e Gomorra. E eu costumo dizer ainda que em tudo que está acontecendo, talvez já seja o palco que está sendo montado para o governo do anticristo. Eu ouvi e vi. E os irmãos têm conhecimento disso, de uma igreja que agora está levando os cachorros para prestarem culto. E tem tanta coisa acontecendo nos dias de hoje, num ambiente chamado cristão, que nós ficamos, às vezes, pensativos em saber até que ponto nós vamos chegar de tanta maluquice, de tantas coisas que as pessoas entendem que é de Deus ou para Deus e que na verdade não é. Por isso nós precisamos gritar, clamar: ora vem Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus demorar, e eu grito isto, ora vem Senhor Jesus,
como diz a própria palavra, ele não achará fé na terra. As pessoas estão caindo num descrédito tão grande com respeito a religiões, a crentes de modo geral, por causa de tantas coisas que estão acontecendo, então está em descrédito o meio cristão. Por isso, clamemos, ora vem, Senhor Jesus. Mas a segunda lição que nós temos neste texto, ainda está no verso 11, precisamos despertar do sono. Está aí. Já chegou a hora de acordar, de despertar, de acordar. Esta é a palavra de ordem para o povo de Deus. Esta é a palavra de ordem para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Despertar do sono. E como eu acabei de dizer, o que é despertar do sono? A igreja do Senhor está dormindo com tantos movimentos. Hoje nós temos igreja, já temos dito isto aqui também, em cada esquina, quase. Nós temos igrejas que as pessoas podem escolher o gosto de cada uma. Nós temos muitos movimentos, chamados movimentos cristãos, que não tem desculpa para as pessoas que não têm ouvido da palavra de Deus. Mas o que acontece, o que está acontecendo nos dias de hoje, são seitas, são templos que são levantados, são salões que têm aberto, surgido então grupos e que sem medo de errar, eu digo, heréticos. O povo precisa despertar mais para a palavra de Deus, na sua inteireza, na sua pura verdade, e não nas heresias que muitas vezes nós temos ouvido e visto. São muitas pessoas cegas que seguem homens que têm um entendimento muito contrário daquilo que o Senhor Jesus Cristo ensina para o seu povo. Muitos têm entendido hoje que contribuir, entregar o dinheiro nas mãos de homens que são aproveitadores da cegueira espiritual de muitos. Muitos vendem o que têm, entregam na mão desses homens que aproveitam da cegueira espiritual, enchem os seus templos com palavras de ordens, com palavras de efeito, pregando e ensinando apenas o que você pode ter, o que você pode ser na vida financeira, na sua vida pessoal, na sua vida em família, mas a mensagem pura do Evangelho. E uma coisa que, quando se fala de pecado na igreja, que quase não prega mais sobre pecado na igreja, mas quando fala de pecado, são grupos que entendem que pecado é usos e costumes. Pecado é você cortar o cabelo, pecado é você usar um sapato muito alto, pecado é você usar calça comprida, pecado é isso ou aquilo. Sendo que a Bíblia é muito mais clara em dizer o que é pecado. Pecado tem nome sim, mas pecado está alojado muitas vezes nos nossos corações. E nós precisamos alertar a igreja para despertar do sono que está vivendo. Despertamento é a vida de Deus em nós. Não movimento de pessoas, não divisão do corpo de Cristo. E como eu disse, não é o sectarismo, ou seja, despertamento do sono não é seguir umas regras de uso e costumes, e aí isto é despertamento. Não, despertamento, na verdade, é a vida de Deus em nós. Despertamento é o sopro do Espírito Santo em nós, é enchimento do Espírito Santo.
Paulo aos Efésios, no capítulo 5, 14, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá sobre ti, ou melhor, resplandecerá sobre ti. Eu vou reler o texto. É Efésios 5, 14. Desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Cantamos o hino que diz: vem, ó vem, Senhor Jesus, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Vem, ó vem, nos inflamar. Mas precisamos ainda, em terceiro lugar, terceira lição, andar dignamente. Verso 13. Paulo dá ênfase aqui no andar com Cristo. Verso 13. Agora, Efésios capítulo 5, versículo 2, ele diz lá, escrevendo a sua carta aos irmãos de Éfeso, no capítulo 5, verso 2, andai em amor. Verso 8, andai como filho da luz. E verso 15, andai como sábios. Então isto é andar dignamente. E a postura da igreja não é outra, senão de santidade e pureza. Isso é andar dignamente. Nós aprendemos que a igreja é luz. Nós aprendemos que a igreja é sal. Nós aprendemos que a igreja é farol de indicação para aqueles que andam perdidos nas trevas, no pecado. E nós somos um povo escolhido, um povo separado. Um povo que vive no meio de uma geração corrupta e pecadora. E nós somos esta igreja. Portanto, isto é viver dignamente, para que sejamos sal, para que sejamos luz, para que sejamos farol. Em quarto lugar e último, precisamos também revestir ou revestir-se do Senhor Jesus Cristo. Verso 14, está aí. E aparece aí duas vezes o verbo revestir. No verso 12, revestimos-nos das armas da luz. Verso 14, revestivos do Senhor Jesus. Isso, revestir, significa despir-se desta velha roupagem, desta roupa velha, e vestir-se de uma nova roupa, de uma nova veste, uma nova roupagem. Isto é despir e revestir. E daí, quando isto acontece, nós vamos parecer mais com Cristo. As pessoas vão olhar em nós. E as pessoas vão ver diferença na nossa vida. Quando eu estou falando de vestir, não é vestimenta literal, não. Literalmente falando. É vestir-se da graça, do conhecimento, é encher do Espírito Santo, é deixar a carne, jogar para fora tudo o que é da carne, tudo que é pecado, tudo aquilo que entristece a Deus e viver na inteira dependência do Espírito Santo. Quero que você coloque em Gálatas capítulo 2 para mim, filha, por favor. Capítulo 2, Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20. Nós temos aí o apóstolo Paulo falando. Aí ele está dizendo de uma experiência cristocêntrica. É isto que é revestir do Senhor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus,
que me amou e se entregou por mim. Assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Isto é revestir-se do Senhor. E a palavra desta noite, então, meus queridos irmãos, foi esta. Fomos desafiados a discernir o corpo. Primeira coisa. Desculpe, a discernir o tempo. Pode entrar, irmãs, por favor. Fomos desafiados hoje a discernir o tempo. Segundo, a despertar do sono. Terceiro, a andar dignamente. E quarto, a revestir-se do Senhor Jesus Cristo. Precisamos viver, sim, uma vida comprometida com Deus.